Salve, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Meu nome é Mauro Júnior, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Teresina, Piauí. Sou proprietário de um BYD Dolphin, vocês podem ver aqui há mais de um ano. E esse vídeo é voltado para você que quer comprar o carro, ou até mesmo qualquer outro carro elétrico, e precisa saber o motivo pelo qual eu comprei. Na verdade, eu vou dar 5 motivos porque eu compraria novamente esse carro. Esse carro. Então, assim, eu não vou falar aqui, o vídeo não é voltado para dizer que esse carro é tecnológico, tem câmera 360, esse carro é confortável, esse carro tem um bom desempenho. Não é para isso, pessoal. Esse vídeo, pessoal, vai ser voltado para os perfis de usuário que vão se encaixar, vão se enquadrar perfeitamente para a compra de um carro elétrico. Primeiro motivo: se você tem energia fotovoltaica em casa, pessoal, cara, é unir o útil ao agradável. Não tem porquê, vamos dizer assim, de forma geral, você não comprar um carro elétrico. Estou falando por mim, pela experiência que eu tive de um ano e pouco com o carro, e eu afirmo, se eu tiver condições, Deus me abençoar, eu tiver condições de manter carro elétrico na minha vida, eu não saio mais nunca, pessoal. Eu tô falando assim com propriedade, porque assim é o antes e depois. É um divisor de águas assim com relação a tudo. E quando eu falo que eu tenho, no caso, possivelmente, se você tiver energia fotovoltaica em casa e pensa em comprar um carro, cara, aí colocar o queijo na goiabada, pessoal. Não tem por que você não comprar. Eu indico muito, porque assim, a economia de um carro elétrico, para vocês terem uma ideia, vou falar por mim, para vocês entenderem. Eu gastava em torno de 3.700, 3.800 todos os meses de gasolina. Nesse carro aqui, eu gasto em torno de 1.200, 1.300 reais. Então, pessoal, é como se fosse 3 vezes menos de um consumo de gasolina. Só para vocês terem uma ideia, quem consome hoje R$ 1.000 de gasolina no mês, consome bem. Se você tivesse um carro como esse, você estaria consumindo R$ 300 de energia. Ah, não consumo tudo isso, eu vou botar a metade, R$ 500. Se você consome hoje R$ 500 de gasolina, que dá um pouco menos de 2 tanques, vamos dizer assim, de um carro geral, popular, você gastaria hoje R$ 150 de energia. Então, se você consegue produzir a sua energia para poder alimentar o seu carro, cara, não tem por que você não comprar. Não tem por que. Estou falando com propriedade, pessoal. Segundo ponto: se eu quero comprar um carro desse e eu sei que fortuitamente, quase que, vamos lá, 2 vezes no ano eu faço viagens longas, 90% do tempo que eu vou usar o carro é no perímetro urbano. Cara, não tem coisa melhor. Vou ser bem sincero. Principalmente quando se trata de você utilizar esse carro dentro da cidade. Porque aí você tem onde parar para recarregar, você pode ter a opção de recarregar na sua casa. Não foi, tem eletroposto aqui que você paga um pouquinho mais, mas você tem uma recarga mais rápida. Tem várias opções. Então, dentro da cidade, se você vai utilizar esse carro para dentro da cidade, não existe coisa melhor, pessoal. No quesito energia, eu conheço usuário hoje aqui em Teresina, eu conheço pessoas que têm esse carro aqui, não para motorista de aplicativo, para rodar 6, 7 mil quilômetros por mês, não. Para uso normal. Vou para o trabalho, volto, vou levar o filho no colégio, volto, a rotina do dia a dia,
e ele não gasta um centavo de energia, não porque ele tenha energia fotovoltaica em casa, mas porque ele consegue recarregar num posto que é perto do colégio do filho dele, um outro eletroposto que tem perto do trabalho, ou seja, não gasta um centavo. A grande, pelo menos aqui em Teresina, muitos postos hoje aqui em Teresina, você não paga um centavo. É como uma recarga de wallbox de 7 kWh, mas se você tem uma autonomia de um carro desse de 350, tem gente que faz 350 km, se eu uso em torno de 50 km, eu gastaria uma bateria total em uma semana. Se eu sei que eu posso estar recarregando meia hora, uma hora, 40 minutos, todos os dias em algum local, você vai rodar tranquilamente e vai estar recarregando, não necessariamente o carro todo, mas eu não preciso carregar, ele não precisaria recarregar a bateria toda. Meia hora, 40 minutos que ele fizer por dia, resolve o problema dele. Então assim, eu conheço usuário que não gasta um centavo com energia com um carro elétrico. Terceiro motivo para você comprar um carro elétrico hoje. Inclusive, como eu sou motorista de aplicativo, cara, vocês não têm ideia de quantas pessoas me fazem pergunta todos os dias sobre esse carro. Hoje em dia um pouco menos, mas você imagina um ano atrás, quando eu comprei. E um dos itens que a pessoa me pergunta: seu Mauro, eu rodo bastante aqui dentro da cidade, realmente estou pensando muito em comprar um carro, agora não sei, será que vale a pena? Aí eu respondo: se você for um perfil de usuário que roda 60, 70, 80 quilômetros, pelo menos por dia, você vai ter já um retorno bem mais rápido do que um usuário comum, que roda 30, às vezes no máximo 40 num dia, às vezes nem isso. Porque, como eu falei já anteriormente, quanto mais você explorar o carro, mais rápido você vai ter o retorno do carro. Então, se você roda 80 km por dia, se a gente for colocar só 5 dias na semana, já dá 400 km na semana. Isso eu estou falando de se ele utilizar 5 vezes esse percurso por dia, 5 vezes na semana. Então já dá 400 km, vezes 4 semanas, vai dar 1.600 km. 1.600 km de gasolina daria mais ou menos, se for um carro bem econômico, tá, pessoal? Bem econômico. Você conseguiria rodar aí 4 tanques e meio, mais ou menos, você gastaria. E 1.600 quilômetros, eu vou arredondar para facilitar, tá, pessoal? Mas isso vai variar muito de estado para estado. Vamos supor que um tanque dá R$300. 3 vezes 4 daria R$1.200 de gasolina que a pessoa ia gastar no mês. Nesse carro aqui, ela ia gastar estourando R$400 de energia. Então, toda vez que alguém me pergunta: ah, Mauro, eu ando bastante, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pego meu filho, eu rodo, eu tenho que fazer não sei o que em tal lugar, eu tenho que... Todo e qualquer usuário que utilize a 60, 70, 80 km, ela dá um potencial muito alto para comprar um carro elétrico. Você vai ter um retorno bem rápido de economia de energia, pessoal. Óbvio que para tudo a gente precisa botar no papel, no lápis. É um investimento, é um carro um pouco mais caro, queira ou não queira, é um custo mais caro do que um... Vou dar um exemplo, um Polo, sei lá, um Polo de entrada aí está uns 90 mil, não sei, 90, 95 mil. Se você for analisar num carro desse, com relação a um carro desse, é R$50 mil mais caro. Mas qualquer coisa que você peça a mais, eu quero um carro automático, você precisa nem pedir muita coisa, ele já vai passar de 100 mil também, pessoal. Então hoje em dia não tem mais carro barato.
Mas assim, coloque no papel. Todos os itens que eu estou falando, todos os itens são relevantes. Vai atingir ao perfil de usuário. Mas independente disso, é ideal que você coloque no papel o investimento que você vai fazer, quanto que você vai gastar por mês, qual é o intervalo de tempo que você vai ter aquele retorno do investimento que você fez a mais, que seria de um carro normal, de um carro popular normal, que também poderia lhe atender. Então tudo isso tem que ser considerado. Quarto motivo, pessoal, inclusive eu já falei sobre isso no vídeo anterior, agora de forma inversa. Compre carro elétrico se você tiver como fazer a instalação do wallbox na sua residência, tá? Você vai comprar, porque esse é um fator muito relevante, pessoal. Porque carro elétrico, você não tem como, não tem outra alternativa que não seja colocar ele na energia para poder ele carregar, porque senão ele não anda. Não adianta. Não é como o carro híbrido, que você pode, não precisa carregar, bota a gasolina e vai andando na gasolina até o momento que você quiser carregar o carro. Mas esse carro aqui, não, carros elétricos em geral, não tem essa opção. Então, se você não tem a opção de fazer a instalação do wallbox, não compre, tá? Só compre se você tiver onde colocar. Não fique dependente de eletropostos, não fique dependente de parar num shopping para poder recarregar, não fique dependente de ter que ir no supermercado, porque lá aquele supermercado tem onde eu carregar, porque senão você vai lhe dar dor de cabeça. Então compre carro elétrico. Eu sou usuário, recomendo muito, adoro meu carro, mas se eu não tivesse onde carregar esse carro, eu certamente não compraria um carro desse. Quinto e último motivo que me faria comprar novamente carro elétrico, porque eu ouço muito por aí, esse é um dos motivos mais recorrentes, vamos dizer assim, principalmente na internet. Tem muita gente que diz assim: ah, não vou comprar carro elétrico não, porque é muito desvalorizado. Carro por si só, pessoal, ele é desvalorizado, tá? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Geralmente quando as pessoas falam assim é de forma bem genérica. Existem modelos sim, inclusive da BYD, que tiveram desvalorização. Vou dar um exemplo, o Yuan Plus. Esse carro, ele bem no início, quando chegou no Brasil, ele estava, se eu não me engano, tá? Posso estar equivocado. Ele era para ser vendido a mais de 250 mil reais. E aí, conforme o mercado foi rejeitando esse valor, porque o carro poderia entregar, enfim, eles foram baixando. Hoje, se eu não me engano, o carro está próximo de 200 mil. Então ele teve uma desvalorização de mais de 70 mil, se eu não me engano, pessoal. Então assim, todo carro, independente de qual seja, ele vai desvalorizar, inclusive o carro a combustão. Porque quando as pessoas falam de desvalorização, eles querem comparar um Onix, um Polo, um Argo, esses carros populares. Aí eles querem pegar um carro elétrico que não tem muita, entre aspas, venda. Exemplo, um BYD Seal. BYD Seal é um carro que tem um custo-benefício extremamente poderoso, vamos dizer assim, para o que ele entrega. Mas eu já vi usuário de BYD Seal que perdeu, desvalorizou o carro mais de 50 mil reais em um ano. Então assim, isso pode acontecer principalmente para os carros com valor, uma faixa de preço, vamos dizer assim, acima de 200 mil, 250 mil, que essa queda ela pode ser bastante significativa, vamos dizer assim. Mas quando se trata de um Dolph Mini, exemplo, um Dolph GS, que é esse aqui, carros de entrada, cara, a desvalorização, eu vou te ser bem sincero,
não fica muito atrás dos carros a combustão não, viu? Não essas coisas que o pessoal fala não. E eu vou falar ainda mais. A própria BYD, ela recebe os carros seminovos da marca, garantindo, se eu não me engano, 80%, pelo menos, dependendo das condições, quilometragem, enfim, pelo menos 80% da FIP. Pega a FIP de um carro elétrico, só faz... Se eu conseguir aí, eu vou pegar a FIP hoje desse BYD Dolphin, o valor dele zero. Vou pegar a FIP dele de 2024 para vocês verem. Vou pegar um Polo hoje zero com relação a um Polo de 2024. Aí a gente vai ver mais ou menos a diferença de um carro para o outro. Porque geralmente as pessoas, quando vão falar de desvalorização de carros elétricos, ela pega os carros que tem um valor muito alto e que realmente desvaloriza muito. Vou ser bem sincero, o mercado para carros elétricos ainda não está totalmente consolidado no Brasil. Tem muitos, vamos dizer assim, na verdade vão haver muitas oscilações ainda. As próprias montadoras vão tentar explorar um valor que às vezes não vai ser compatível para o mercado, vão ter que cair. A própria BYD teve uma proposta de trazer muitos carros de uma vez, teve que fazer várias promoções para poder ir desovando os carros, e isso, queira ou não queira, influencia diretamente na desvalorização do carro. Então são uma série de coisas que juntas vão fazer com que essa desvalorização realmente aconteça. Mas a médio e longo prazo, pessoal, eu lhe garanto que isso não vai ser de forma absurda com relação aos carros a combustão. Tenho certeza disso. Então, quer comprar carro, não pense somente em revenda. Óbvio, a revenda é importante? É importante. Talvez seja o maior peso, sim, de uma compra do carro, mas não é tudo. Não é tudo. É como eu falo. Esse carro aqui, na época que eu fui comprar, só um exemplo para vocês entenderem. Ele estava custando 30, eu acho que até hoje, nessa faixa de preço a mais, 30 mil a mais do BYD Dolphin Mini. Na época o BYD Dolphin Mini, ele para mim ele já atingia a minha expectativa. Por quê? Porque aqui eu não ia usar a plataforma da Uber com Comfort nem Black. Aí eu fiquei pensando, porra, será que vai valer a pena eu pagar 30 mil reais a mais? Mas aí, cara, como eu falo, a gente precisa pensar a médio e longo prazo, precisa pensar mais à frente de uma forma macro. Eu pensei no conforto do carro, espaço interno do carro, comecei a ver questão de autonomia de bateria, que para mim é um fator muito significante, desempenho do carro. Então, isso aqui eu passo mais tempo dentro desse rapazinho aqui do que dentro da minha casa. Então, assim, a gente precisa analisar todo o contexto para ver se a médio e longo prazo vale a pena aqueles 30 mil. Se eu diluir esses 30 mil no intervalo de tempo de 3 anos que eu quero ficar com esse carro, quanto é que sai mais para mim por mês? Ah, tantos mil a mais. Ah, não dá nem R$1.000 a mais. Cara, isso eu tô falando por mim, pessoal. Isso vai de cada um. Às vezes não vale a pena você tentar enxugar um custozinho aqui ou ali e abdicar da sua qualidade de vida. Como eu sei que eu vivo mais tempo dentro desse carro aqui do que propriamente dentro da minha casa, eu tenho que investir nisso aqui, cara. Tem que pensar nisso. Então, para finalizar o vídeo, pessoal, para você que quer comprar carro elétrico, coloque tudo na ponta do lápis, tá? Se você possui um desses perfis que eu falei aí, possivelmente você vai ser um grande potencial comprador. Aquele que vai comprar, muito raramente vai se decepcionar por algum motivo. Porque assim, problemas de carros todos dão. Ah, eu vi lá na internet que tinha um carro lá da BYD que deu um problema na elétrica e parou na estrada.
quantos carros a combustão, inclusive novos, não dão o mesmo problema? Porque assim, como existe muita resistência, pessoal, as pessoas vão falar mal, vão pincelar o que é de ruim e expor. Mas não falar, teve um carro que deu um problema, né, da BYD, mas quantos foram fabricados, quantos foram vendidos e quantos deram problema? Mas o que mais sai na mídia, o que é mais vendável para efeito de publicação é o que dá de ruim, é o que acontece de ruim. Então assim, coloque tudo no papel quando você quiser comprar antes de você comprar um carro elétrico, porque nem sempre é tudo o que falo, tá? Eu sou, mais uma vez, sou proprietário há mais de um ano, tenho esse know-how para falar sobre o carro e, se Deus quiser, repito aqui, se Deus quiser Ele me abençoar, eu não saio mais de carro elétrico na minha vida. Então é isso, pessoal, quero deixar o vídeo por aqui para não ficar muito comprido. Agradecer a você que chegou até agora, deixa aquele like para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal. Vou trazer vários vídeos, vários assuntos sobre esse, a minha vida, meu dia a dia aqui com motorista de aplicativo aqui nesse carro. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Até a próxima.